possa reinar e governar cada coração aqui presente. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Aplaude e glorifique o Senhor Jesus. Aleluia! Que você possa adorar a Ele por quem Ele é, amém? Adora Ele de todo o teu coração, porque Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia! Que todo ser que respirar, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Que todo ser que respirar, louve ao Senhor. Te louvo nos vales e nos altos montes, te louvo na angústia e em tempos de paz. Te louvo cercado por meus inimigos, porque quando louvo, sei que estás comigo. E enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor, com meu louvor te adorarei. Com meu louvor, se estou abatido ou desanimado, sabe o que eu faço? Te adoro, pois sei que estás ao meu lado, porque o meu louvor é mais que um som. E enquanto louvamos, muralhas cairão. E enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor, com meu louvor te adorarei, Senhor, com meu louvor. Não vou me calar, meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar, te adorarei, Senhor, com meu louvor. Vamos adorar ao que vive, ao que reina, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Adore, adore ao Senhor. Adore ao que reina, adore ao Senhor, adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém se compara ao Senhor. Adore ao que reina, adore ao Senhor, adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém se compara. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Não vou me calar, meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Não vou me calar, meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Adore a Ele, se renda a Ele. Ele é digno de honra e de glória. Entregue o seu melhor louvor, entregue a sua melhor adoração. Que todo ser que respira adora a Ele. Que todo ser que respirar louve ao Senhor, louve ao Senhor. Que todo ser que respirar louve ao Senhor,
louve ao Senhor. Que todo ser que respirar, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Que todo ser que respirar, louve ao Senhor. Todos juntos, vai. Que todo ser que respirar, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Que todo ser que respirar, louve ao Senhor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Eu quero ouvir. Te adorarei, Senhor, com meu. Declare. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor. Então não se cale, vai. Não vou me calar, meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu. Não se cale, vai. Não vou me calar, meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu. Eu quero ouvir a igreja, vai. Não vou me calar. E o que? Meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. O que? Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Aplaude e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão dispostos a não se calar? Diga amém. A nossa vida tem que ser um louvor ao nosso Deus, amém? Porque lá em Apocalipse 4, a palavra do Senhor diz que Ele está sentado num trono. Ele é que governa. Que nós possamos deixar Ele ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Que nessa manhã você possa se render ao Deus vivo. Porque Ele vive verdadeiramente. Se você acreditar, se essa for uma verdade no teu coração, não só palavras que saem da tua boca, mas de todo o teu coração. Se você crer, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Mas é necessário que você confesse que Ele está nos céus e que Ele governa todas as áreas da sua vida. Que você possa olhar para os céus, de onde vem o socorro, e ver o nosso Deus, que está sentado no trono, e olhando para a sua vida, esperando que você confie nele. Confie que Ele é pleno, que Ele é verdadeiro, que Ele é fiel e que Ele é justo para mudar a tua história. Aleluia. Adore a Ele. Declare comigo. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar. E num instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és, santo, santo, só tu és, glória, honra sejam para ti.
de glória. Abra os teus olhos e veja, o Senhor está sentado no trono. Adore. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Declara, Ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Declare, Ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, a Ele toda honra. Declare, Ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Adora Ele, adora Ele. Que os teus olhos espirituais possam ver que Ele está olhando para você. Os olhos do Senhor estão atentos ao clamor que se faz neste lugar. Os ouvidos dele estão atentos à adoração que se faz neste lugar. Então abra a tua boca e veja o Senhor assentado no trono. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som dos céus. Declaro que a igreja: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que tem. O quê? Glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu. Declara Ele: glória ao Rei, eu te vi assentados. Abre os teus olhos e enxergue a glória do Senhor. E eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei. Ele é santo, 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 só tu. E o quê? Jesus.
uma vez, igreja, Ele. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é santo, santo, santo. E um dia todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que a terra está inundada da Sua glória. Por isso nós Te adoramos nessa manhã. Nós Te entronizamos em meio ao louvor que sai dos nossos lábios, em meio à adoração no nosso coração, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é santo e não há outro. Nessa manhã, Senhor, queremos verdadeiramente que o Seu coração se inunde de alegria e ao olhar dos céus possa declarar: eis meu filho, eis minha filha amada em quem eu tenho prazer. Que o Senhor se regozije em nós e através de nós, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é santo e não há outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da Tua glória. E haverá o dia, Senhor, em que nos encontraremos contigo e verdadeiramente vamos olhar e ver o Senhor assentado sobre o trono. Vamos ver os Teus olhos de fogo, mas também, Senhor, enxergaremos e veremos a Tua glória resplandecer sobre nós. Teremos um corpo glorificado. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dúvida, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais medo. Nada que nos rouba da Tua presença haverá quando estivermos contigo. Por isso nós declaramos a Tua santidade, que sejamos habilitados para estar contigo. Queremos nos conectar ao trono da glória. Queremos nos conectar à videira verdadeira, porque se nós estivermos ligados em Ti, assim como o Senhor está ligado no Pai, viveremos o extraordinário do Senhor. Tu és santo, santo, santo. Declara Ele. Ele é santo, santo. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti. Aquela mulher samaritana se encontrou contigo, que nessa manhã cada coração aqui presente, os que estão na tua casa, os que, Senhor, vão se conectar através das lives, possam ter um encontro verdadeiro contigo e ter a história mudada, assim como o Senhor mudou a história daquela mulher. Queremos que nessa manhã Tu és aquele que vai mudar a nossa história também. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus,
o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Declare a Ele. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Declare, quero beber, quero beber, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declara a Ele, quero, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero, declare, quero, quero, quero. Quero ver, declare a Ele. Clame a Ele. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, né? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Para aqueles que vocês estão visitando agora, eu sou a pastora Ana, amém? Sou uma das pastoras do Reino em Movimento. Para você que está em casa também. Amém? Que nessa manhã você possa verdadeiramente continuar se alegrando, né? Porque é impossível não estar feliz quando Deus nos deu o maior presente hoje, que é a vida. Amém? Estamos aqui vivos, com saúde. Amém? Estamos aqui na presença dEle e isso não tem preço. Amém? Nada se compara a estar na presença de Deus. Muitos perderam a oportunidade e não estão mais na presença de Deus, mas eu e você temos combatido um bom combate, temos prevalecido. Amém? Temos cuidado, porque a palavra de Deus fala que, Senhor, que eles possam crescer, ó Deus, diante de Ti, em sabedoria, em conhecimento, e ao crescer jamais se desviem, que eles possam ser condutores da Tua glória, e cada sonho, Pai, que os pais deles têm para eles, o Senhor dê as condições financeiras para eles conquistarem, que cada sonho que o Senhor tem plantado no coraçãozinho deles, o Senhor dê sabedoria e condições para conquistar, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, com a tia Rafa, tá certo, né? Santas tias, amém? Lá do outro lado. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 3, verso 14. Eu falei com o Beto, né? Eu falei, Beto, eu amo essa passagem. Ele falou, pastor, é difícil, né? Tudo a senhora ama. Eu amo. Mas eu amo esse texto, assim, do 14 em diante. Sempre que eu vou ministrar, acho que de cada 10 ministrações minhas, 7 eu cito essa passagem. Nem que seja no finalzinho, eu tenho que citar ela. Eu sou apaixonada por esse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Sofonias, capítulo 3, verso 14 em diante. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Sião. Rejubila, ó Israel. Vencer com Deus. Vencer com quem? Vencer com quem? Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder
todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não terás mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe as tuas mãos desanimarem, nem enfraquecerem. Yahvé, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época, atuarei severamente contra todos os que te oprimem. Salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Diga glória a Deus. Falei, vai ser difícil, mas espera aí. Às vezes perguntam por que eu não uso maquiagem, porque eu choro à toa, então não dá para usar muita maquiagem não. Amém? Mas eu tenho que colocar o óculos, senão eu não enxergo. Eu quero enxergar vocês. Amém? Eu disse que eu amo esse texto porque faz anos que o Senhor me prometeu isso. Anos. Eu já nem sei quanto tempo. Que Deus falou comigo em especial que Ele iria mudar a sorte. Que eu devia cantar e rejubilar. Porque Ele ia afastar a sentença. E não é fácil você esperar o extraordinário de Deus, o milagre de Deus. Não é. Quem já viveu, quem está vivendo sabe como é difícil esse tempo. E é difícil você estar aqui no altar sempre sorrindo quando você quer chorar. É difícil você estar pulando e dançando no dia que você está com o coração esmagado, achando: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? É difícil, é muito difícil. Mas todas as vezes eu me lembrava dessa promessa do Senhor para mim: canta, filha, rejubila, eu vou afastar as sentenças. E várias vezes eu orava para Ele e falava: Senhor, o Senhor me prometeu que eu não devia ficar preocupada porque eu não seria envergonhada, que eu não devia ficar preocupada porque o Senhor iria diante de mim, que o Senhor iria mudar a sorte diante dos meus olhos. Não foram dias nem meses, mas foram anos fazendo esta oração. Não foram um mês nem 2, foram anos esperando a sorte mudar diante dos meus olhos. Eu já contei aqui o meu testemunho do pastor Rodrigo. Sempre foi assim. Desde que nós casamos, um estava empregado, o outro desempregado. Quando um arranjava um emprego, o outro ficava desempregado. Então a nossa sorte estava sempre assim, sempre no limite. E a gente conta, e não é para vergonha não. Já teve dias da gente ter que pegar uma coxa de frango, dividir no meio, para mim e para ele. Já teve dias da gente olhar nossa geladeira vazia e falar: Senhor, o Senhor disse que eu não precisava temer. E Deus providenciar e chegar alguém na nossa porta com a compra inteira. Mas mesmo assim, mesmo Deus provendo, porque Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada. Ele sempre provia. No último instante provia. Mas para mim era muito vergonhoso. Eu falava para Deus, eu falava: Senhor, eu sou sua filha. E ninguém quer seguir uma pessoa fracassada. As pessoas, infelizmente, neste mundo, elas querem ver o sucesso na sua vida. E eu me sentia muito envergonhada às vezes, por não poder fazer uma oferta grande na casa de Deus, por não fazer um voto grande na casa de Deus. Eu falava para Deus: Senhor, como eu sou do teu altar, eu não posso fazer isso. E eu me sentia muito envergonhada. Sentia envergonhada de ver minhas contas atrasadas. E aquilo quebrava o meu coração, mas sempre me lembrava: canta, filha, canta. Então eu cantava às vezes querendo chorar. E eu nunca desisti. A apóstola é testemunha, e os pastores que caminham comigo aqui é testemunho. Eu nunca faltei num culto por causa disso. Eu nunca deixei de pular neste altar por causa disso. Nem quando eu estava com dengue, nem quando eu fiz minha cirurgia, nada me tirou do altar de Deus. Nem quando eu perdi a criança que Deus havia nos dado, nada me tirou do altar de Deus. Mas isso não significava que o meu coração não estava abatido, não estava entristecido. Isso não significava que às vezes eu queria chutar o balde, falar: o que adianta ser tão compromissada e nada mudar na minha vida? Eu sou um ser humano.
Antes de ser pastora Ana, eu sou a Ana Cristina. E várias vezes eu me lembrava dessa promessa do Senhor. Canta, rejubila, eu vou mudar a sua sorte. Mas não é fácil você acreditar em algo que você não está vendo, é verdade? Não é fácil quando você vê lá o cara da Bandeirante chegar lá e falar: oi, eu vim cortar sua luz. Não é fácil. Não é fácil quando você vê uma coisa gostosa e você pensa: nossa, eu não tenho dinheiro para comprar. Não é fácil. E foram anos assim, lá em cima, lá embaixo. Uma hora a gente estava super bem financeiramente, outra hora lá embaixo. E sempre crendo, às vezes querendo desistir, mas sempre lembrando: o Senhor vai mudar a minha sorte diante dos meus olhos. E há um outro texto que eu amo também em Hebreus, como tudo eu amo, né? Mas eu amo. Em Hebreus capítulo 4, verso 13, não precisa pôr, diz assim: que aos que creram, descansaram. Quando nós cremos em Deus, nós descansamos. Mas como eu disse, não é fácil descansar quando está tudo errado, quando está tudo torto. Quando você está ali vendo suas contas viradas do avesso, sonhos, você projeta todo ano, projeta uma conquista e chega no final do ano, nada mudou. E não é porque você não lutou, não é porque você não batalhou, você fez o seu melhor, mas nada aconteceu. Mas eu sempre me lembrei continuamente da promessa que Deus havia me feito. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta de festas solenes, aqueles que lamentam não poder se regozijar, se alegrar. Eu mesmo vou reunir e eu vou mudar a sorte diante dos teus olhos. Não houve dia, não houve mês que eu não precisasse fazer essa oração ao Senhor. Senhor, muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Porque às vezes a nossa fé vai enfraquecendo, porque todos conquistam ao teu lado, menos você. As pessoas têm vitória e você diz: Senhor, mas está tudo torto aquela pessoa, e como é que ela está conquistando? E você tem que se lembrar: não se indigne, não fique irritado pela bênção do ímpio, mas lembra da promessa do Senhor. E todos os dias é aquela gangorra, né? Aquela luta espiritual, porque o diabo está ao nosso derredor, sim, ele vai plantando sementes, e se nós deixarmos aquela semente brotar, a gente desvia, gente. E não é pecado nenhum você se desanimar. Pecado é você abandonar a fé. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele declarou: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E verdadeiramente sempre foi assim na minha história e na história do pastor Rodrigo. E nós nunca desistimos de ofertar ao Senhor, de participar de todas as festas bíblicas que tem. Eu amo todas as festas, né? Páscoa, Pentecostes, mas tabernáculos para mim é inegociável. Eu não negocio nenhuma, mas tabernáculos eu sempre me lembro. Eu não consigo esquecer. Aquele que não sobe para celebrar tabernáculos não colhe. A chuva não vem. Então eu sempre celebro todas as festas, mas tabernáculos há um temor no meu falar: não, eu não posso faltar. Eu nunca falto mesmo, né? Mas eu nunca me esqueço. Se eu não for, eu não vou colher. E toda festa de tabernáculos, eu clamo ao Senhor por uma mudança de sorte. Todas as festas bíblicas, eu clamo ao Senhor por uma mudança de sorte. E Deus verdadeiramente sempre tem cuidado de mim e do pastor Rodrigo. Nada nos falta. Mesmo como eu falei, às vezes você olha na geladeira e não tem aquela coisa gostosa, mas não deixa de ter o arroz e o feijão. Mas às vezes você quer um negócio gostoso, né, gente? Você quer chegar lá no mercado e falar: vamos levar isso aqui, não tem importância de preço. E Deus sempre providenciou tudo. Mas eu sempre quis ter o prazer de eu fazer. Deus chegar assim para alguém que estava ali na fila: ah, não, vou deixar isso para trás. Eu poder dizer: não, moço, posso te abençoar? Pode passar. Eu queria ter esse prazer de fazer isso. E Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diga amém. Olha para a pessoa e você fala assim: ó, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? E nós celebramos no começo do ano primícias ao Senhor, amém? Foi um tempo regozijante. Eu fiz uma oferta do valor que para mim era muito dinheiro. E quando eu digo muito dinheiro, é muito diante do salário que eu ganho. É muito dinheiro. Mas
eu não sabia o que ofertar, e a apóstola, né, deu alguns exemplos. Eu falei, é isso que eu vou fazer, né? Falei com o pastor Rodrigo, ele fala, amor, você que sabe. Ele fala, então tá bom, se eu sei que sei, o que sei, já era. E nós ofertamos, primiciamos ao Senhor, crendo mais uma vez, mais um ano, que aquela semente ia brotar. Porque, como eu falei, eu não negocio festa bíblica, eu sempre oferto nas festas bíblicas. E eu sempre creio, uma hora essa semente vai brotar. E quando chegou abril, nós estávamos com o tema mudança de sorte. Quando celebraram o mês de abril, debaixo desse tema, diga amém. Mas muitas vezes a palavra do Senhor nos diz assim, que nós confessamos com a nossa boca, mas no coração nós não cremos. E isso faz muita diferença. Nós podemos dizer que abril foi um mês de mudança de sorte, mas se nós só confessarmos com a nossa boca, abril não mudou nada. Abril já tem um nome profético, né? Abril. E verdadeiramente no mês de abril nós tomamos posse, eu e o pastor Rodrigo, dessa palavra, esperando em Deus, confiando em Deus. Como vocês sabem, nós estamos num processo de adoção. E não foi um processo fácil, não está sendo um processo fácil, que é muito burocrático, né? Mas em todo o tempo nós temos visto a mão do Senhor, a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos, em cada processo nós temos passado, nós estamos no processo de pré-adoção, né? Então tem curso, nós temos sido aprovados em cada processo. Então nós temos visto a mão de Deus nessa situação. Deus tem nos abençoado e tudo quanto o juiz manda fazer, nós fazemos e somos aprovados, porque cada etapa precisa ser aprovada. E até agora o Senhor, a boa mão do Senhor tem nos acompanhado. E no domingo de generosidade, no primeiro dia da semana do mês de abril, deixa eu ver, domingo de abril, deixa eu ver que dia foi, peraí, vamos lá, maio, terceiro domingo, dia 21. A mudança de sorte minha e do pastor Rodrigo começou no dia 21 de abril. Por quê? No primeiro domingo, no dia de generosidade. Porque eu estava aqui, quem estava aqui viu, né? Eu estava aqui, todo mundo. Aí a obreira Lucimara me deu um papelzinho e falou, lê. Eu falei, o que é isso aqui? Ela, para ler. Aí eu falei, ah, tá. Seja mais bela, fique mais bela, ganhou uma selagem. Eu falei, é para você. Eu não gostei. Quem viu que eu falei, nossa, o que é isso? Né? Que o grito que eu dei, o pastor Rodrigo falou, achei que você quebrar o altar. Que eu sou assim, né? Já falei. Por quê? Porque, gente, eu estava falando, Deus, eu preciso fazer uma progressiva. Tudo bem que meu cabelo é liso, natural. Eu só faço para as pessoas não se escandalizarem. Porque eu falei, se eu não fizer, vão achar, falar, nossa, olha lá. Meu cabelo é liso, natural. Então eu só faço assim, para fazer uma média. E eu falava, Jesus, eu estou precisando fazer uma progressiva. Esse cabelo já está assim, desse tamanho, parecia um capacete, mesmo pranchando. Aí a Luz chegou com aquilo, eu já dei um berro, já dei um grito. Falei, não precisava. Então, já foi uma mudança, já fiquei feliz porque, gente, é um investimento que eu precisava fazer, que eu não tinha como fazer e que Deus providenciou. Amém? Ficou lindo, não ficou? Olha aqui, gente. Gente, é tão maravilhoso. Eu falei assim, eu estava com os teens, né, na sexta-feira, ele, pastora, seu cabelo tá bonito. Eu falei, nem falo. Quem é a minha cabeleireira? Maravilhosa. É dos famosos, porque para fazer isso aqui no meu cabelo, recomendo, gente, selagem com a Sara, filha da obreira Lucimara, ficou maravilhoso. Nem precisei usar a prancha, isso aqui é só secador. Falei, Jesus, falei, olha aí, disse que eu precisava, já era. Então eu já fiquei feliz com isso, já tinha ficado muito feliz com essa conquista, porque é uma coisa que eu havia falado, eu preciso, e Deus providenciou. Na segunda-feira, nós estávamos em casa, né? Recebemos um telefonema. Ah, vai lá, vamos lá na agência, não sei o que, você estava procurando carro. Eu falei, mas faz tempo que eu estou procurando carro, nem parei de procurar, porque uma coisa é você ir lá profetizar, outra coisa é você ir lá e tomar posse. Então, eu falei, não, passa aqui. Aí passamos lá, vimos, falei, gostei desse, não sei o que, mas eu falei, nem. Na terça-feira retornamos. Eu, pastor Rodrigo, retorno e falava, vamos lá. Aí fomos no processo, pondo aqui, não, eu vou fazer um negócio para vocês, blá. Aprovado. Hã? Não, foi aprovado. Falei, como é que é? E foi aprovado, o nosso carro está aqui na frente. Amém? Deus é maravilhoso. E Deus, gente, e assim,
nós estávamos vendo 3 carros, né? 3 carros. Aí eu falei assim, esses 3 aqui dentro do valor, né? Pá. Aí o vendedor falou assim, olha, eu poderia falar para você, qualquer um desses aqui você poderia levar. Eu poderia dizer para você o mais, esse aqui. Mas pensando em vocês, é este aqui. Este aqui, por questão disso, por questão daquilo, no seguinte, que eu falei. Filho, se Deus está provando esse, é nesse que eu vou. Você acha que eu vou? Né? Eu falei assim, qualquer um. Eu falei assim, eu sei que Deus pode, eu sempre falo, gente, Deus pode me dar uma Ferrari, mas eu tenho condições de manter a Ferrari? Não é verdade? Eu falei, filho, se Deus está mandando esse, é esse que eu tomei posse. E foi uma bênção, né? Até todo o processo de ir para a oficina, verificar, fazer não sei o quê. No sábado nós pegamos o carro, está aqui na porta. E foi uma coisa assim, Deus mudou a sorte diante dos nossos olhos. Porque nós não estávamos procurando. A gente profetizava. E já havia várias vezes passado em várias agências, conversado com várias pessoas. Mas Deus providenciou, fez um extraordinário. E nós estávamos felizes com o carro. Já estávamos felizes com o carro. No mesmo dia o pastor Rodrigo falou, amor, recebi um e-mail aqui lá da vara da infância lá, nós fomos habilitados para fazer o curso. Então nós, né, o curso da pré-adoção nós fomos habilitados, a gente tem que dia 24 fazer. Já ficamos mega felizes, porque são coisas que demoram. E eles já nos habilitaram para a gente começar a fazer o curso da pré-adoção. Então, Deus, Ele muda a nossa sorte, mas nós temos que confiar nele. Hoje eu choro, não é de tristeza, mas de alegria. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele não nos deixa na mão. Quando a gente não desanima na fé, Ele não nos deixa. Ele muda a sorte realmente diante dos nossos olhos, quando nós descansamos. Porque nós não estávamos procurando o carro, a gente precisava e sempre clamava. Mas a gente olhava e falava, pode esquecer que vai conseguir, né? O nome está limpo, gente, tá? Mas eu não tenho score assim, aquele score que você pode dizer, ó. Porque hoje em dia é questão de score, né? Falei, meu score tá lá, tá bom, mas não estava excelente. Mas Deus fez um extraordinário, nós conquistamos o nosso carro, nós estamos habilitados para o processo de pré-adoção. Então assim, Deus tem cuidado de cada detalhe, verdadeiramente Ele mudou a nossa sorte diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo a mudança de sorte por completo, em todas as áreas da nossa vida. Então que nessa manhã você possa entender que quando você é fiel a Deus, não só nos seus dízimos, nas suas primícias, nas suas ofertas, mas de todo o teu coração, quando você é fiel a Ele, confiando nele as suas finanças, confiando nele a sua vida, confiando nele a sua história, Ele é fiel e justo para mudar, amém? Eu não sei o que você preparou para entregar na casa de Deus, mas entregue o seu melhor. Eu sempre procurei fazer para Deus o meu melhor. Eu sempre entreguei para Deus o meu melhor. O meu sacrifício foi sempre este: entregar a Deus uma oferta que agradasse o coração dele. Não o que eu tinha no bolso, não o que fosse chamar a atenção daquele que fosse fazer a contabilidade, mas aquilo que chamasse a atenção de Deus. Por isso que Ele mudou a minha sorte, tem mudado a minha sorte do pastor Rodrigo. Ele tem mudado a nossa sorte porque nós sempre buscamos entregar o nosso melhor. Seja fiel a Ele no pouco, Ele vai te colocar no muito. Assim como aquela mulher entregou as moedinhas. Se você tem hoje moedinhas, entregue as moedinhas. Entregue o seu melhor de todo o teu coração. E você vai experimentar o extraordinário de Deus, assim como eu e o pastor Rodrigo estamos experimentando. Amém? Se coloque de pé, vamos ofertar ao nosso Deus. Vamos entregar a Ele o nosso melhor. A sua melhor oferta, o seu dízimo. Não negocie entregar os seus dízimos na casa do Senhor. Confie nele, Ele vai suprir todas as coisas. Como eu falei, muitas vezes eu não tinha, mas Deus trouxe. Ele usou pessoas. É importante nós estarmos conectados à videira, estarmos conectados com pessoas que verdadeiramente ouvem a palavra do Senhor. Que nessa manhã você possa entregar o seu melhor a Ele. Amém? Erga a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos ali os dados do Pix, QR Code. Entregue o seu melhor nessa manhã. Erga suas mãos para os céus. Papai, nós nessa manhã entregamos a Ti, Senhor, as nossas ofertas, o nosso melhor. Porque Tu és a fonte, Senhor. A fonte que verdadeiramente nos supre de todas as necessidades. Queremos beber das Tuas águas. Queremos beber da Tua fonte.
Tu és a fonte, Tu és o rio que nutre as nossas necessidades. Nós consagramos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Traga suas ofertas, traga declarando que você quer beber da fonte dele. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Declare: quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte. Mais forte do que isso. Que testemunho lindo, né? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Graça e paz, igreja linda. Vocês estão felizes? Eu estava ali, né, prestando atenção no testemunho da pastora Ana. E quando você acompanha a pessoa, né, quando você conhece a história da pessoa, é assim, a gente entende o quanto aquilo é transformador, né? E quando ela conseguiu, né, quando eles receberam um sim lá, a aprovação na compra do carro, eu fui a primeira pessoa a saber. Eu fico feliz por isso, né? Ela ligou para mim. Eu estava em Jundiaí, porque meu dentista é de lá, né? Eu falei assim, gente, quando Deus quer te abençoar, Ele usa alguém, né? Até o meu dentista Deus usa, né? E ele é lá de Jundiaí. E eu estava em Jundiaí, ela me ligou e ela falou assim: apóstola, posso fazer uma chamada de vídeo? Quando ela falou, posso fazer uma chamada de vídeo, meu coração veio parar na boca. Eu falei, meu Deus, ela já pegou a criança. Porque gente, eu estou grávida com eles. Ela já vai me mostrar o neném. Eu fiquei assim, eu falei, pode, né? Eu estava na mesa, tomando um café com a família lá da pastora Fátima e tal. E aí eles me contaram, né? Eles falaram, nós temos 2 bênçãos, né? Nós recebemos a aprovação para a adoção, agora eles vão começar o curso, né? E eu já fico na expectativa, né? Eu falo assim, toda vez que eu oro, eu falo, os bebês, né? E o Rodrigo, ele olha com um olho desse tamanho para mim, porque eu não sei, vai que vem 2. Pode acontecer, né? E aí, logo em seguida, ela contou isso, né? Sobre a questão do carro. E interessante que a palavra que eu vou ministrar hoje, ela tem muito a ver com tudo isso, né? Deus ele é perfeito em todas as coisas. Porque Deus, Ele nunca faz nada sem antes preparar as conexões e o caminho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Porque a gente sempre pede uma coisa esperando que aquilo aconteça imediatamente. Não, Senhor, é esse problema aqui que eu tenho. E a gente quer que o Senhor já estenda as mãos, resolva o problema. Mas às vezes, e na maioria delas, Deus, Ele quer primeiro tratar a causa daquele problema. Deus quer preparar o caminho para quando a bênção chegar, já está tudo no lugar. Né? Deus faz assim, nós é que somos acelerados, não é verdade? Você tem um problema financeiro, você quer, Senhor, eu preciso pagar minhas dívidas, mas de repente o problema financeiro está lá dentro de você. É algo que Deus precisa ministrar a tua vida, te ensinar alguns processos, dar algumas mudanças. Então esse mês, o mês de maio, ele é para nós um mês
de conexão. E nós estamos debaixo de um decreto, está ali, conexão, servir e avançar. E Deus, Ele vai trazer à existência muitas coisas assim, extremamente poderosas. Conexões são coisas assim, muito necessárias na nossa vida. Deus, Ele vai preparar situações, Deus vai preparar coisas, Deus vai preparar pessoas, Deus vai trazer um tratamento de dentro para fora. E o principal de tudo, nós vamos nos conectar mais com o Senhor. Porque quem é o dono, quem é aquele que tem a resposta, quem é aquele que tem o poder para realizar grandes coisas? O nosso Deus. Então a principal conexão tem que ser com Ele. E eu quero ler hoje aqui a história de uma mulher, e é um fato assim extremamente importante, né, do que nós vamos juntos meditar nesse texto, que está lá no Evangelho de Lucas, e depois eu vou explicar por que eu escolhi o Evangelho de Lucas, né? Vocês sabem que os 4 evangelhos, eles são considerados evangelhos semelhantes, né? Mais Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver que a história que tem um, tem no outro, mas cada um conta com a sua visão, né? Pessoas são detalhistas, sim ou não? Sim ou não? Às vezes você olha numa coisa, né? Que nem às vezes eu estou conversando com a pastora Sol lá em casa. Sol, você viu aquele negócio? Ela, nossa, eu não vi. Falei, porque você não prestou atenção nisso, eu vi. Aí ela, mas você viu tal coisa? Falei, não vi. Você entendeu? Porque a gente tem visões diferentes, não somos assim? Um observa uma coisa, um detalhe maior do que o outro. Então nós temos, é bom isso. Então quando os evangelhos foram escritos, de uma ótica, né, mais detalhada de um ou de outro, é importante você ler os 4 evangelhos, e sempre que você lê uma história, procura no outro. Dá uma olhada lá, né? João já tem um evangelho um pouco diferente, mas mesmo assim, algumas situações, você vê só no evangelho de João, porque ele estava lá, talvez mais perto, mais conectado com aquela situação, então ele descreve de uma forma diferente. E como nós vamos falar sobre uma situação de cura e libertação, eu decidi ler em Lucas, porque Lucas ele era médico. Então, quando se trata de cura, ele é fantástico para dar alguns detalhes. Diz assim, olha, Lucas 13:10. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou ao quê? Passou ao quê, gente? Glorificar a Deus. Amém. Uma das coisas interessantes, assim, que nós entendemos dentro da palavra de Deus, e agora eu vou puxar de novo, né, para aquilo que eu gosto muito, The Chosen. Se você não assistiu, gente, você está perdendo. Assiste todas as temporadas. Tem gente que já foi assistir no cinema? Não me conte, que eu quero assistir tudo, né? The Chosen é assim, um seriado bíblico que ele dá detalhes, alguns detalhes extremamente importantes sobre os costumes da época de Jesus. E num dos episódios do The Chosen, acho que da 3ª temporada, eu assisti, Jesus ele vai à sinagoga. O que era a sinagoga, gente? A sinagoga é a igreja da época de Jesus. A sinagoga era o lugar onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Até hoje, em Israel, e o dia que você for a Israel comigo, você vai conhecer uma sinagoga. Eles se reúnem
para ler a palavra de Deus, para adorar ao Senhor. O que nós fazemos aqui, né? O que nós chamamos de igreja, os judeus chamam de sinagoga. E era um hábito, né? É um hábito até hoje. Todos os judeus, aos sábados, eles se reúnem na sinagoga. O que nós fazemos no domingo, que para nós o domingo é o dia que nós dedicamos ao Senhor, na cultura judaica é o sábado. E a Bíblia diz que Jesus foi na sinagoga. E um dia eu estava assistindo lá o The Chosen, eu lá em Israel, eu conheci uma das sinagogas em Cafarnaum, que hoje é só ruínas, né, pastor Anderson, pastor Lauro, tem só as ruínas, mas aquela foi uma das sinagogas que Jesus frequentou. Quem sabe era essa aqui? Pode bem ser essa que nós estamos falando hoje. Mas lá na sinagoga, quando eles se reuniam, na parte de trás do altar, então imagina, aqui é o lugar aonde era colocada os rolos, né, os pergaminhos contendo os textos bíblicos. Na parte de trás tinha lá uma sala, um lugar especial, aonde eram armazenados os pergaminhos. Porque a Bíblia não era... Hoje, gente, eu tenho a Bíblia aqui, no meu celular. Né? Hoje, as coisas estão mais modernas. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, e eu falava assim, vamos ler tal versículo da Bíblia, eu tinha que esperar as pessoas pegarem o livro, a Bíblia, folhear, né, abrir e tudo mais. Ótimo, né? Eu tenho minhas Bíblias lá em casa, eu tenho várias Bíblias, amo ler minhas Bíblias, mas hoje, por uma questão de comodidade, facilidade, nós temos os nossos aplicativos aqui no celular. Nada errado, nada contra isso. Mas na época de Jesus não era nem a Bíblia livro, eram rolos, aqueles rolos gigantes. Então o chefe da sinagoga, havia um líder da sinagoga, que ele era o responsável por ir lá nessa sala e pegar um dos rolos. E em algumas situações o chefe da sinagoga era o que abria o rolo, lia, podia ser os livros lá do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, podia ser um livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, podia ser Salmos. E o chefe da sinagoga colocava esse rolo em cima ali do púlpito, abria, lia, e muitas vezes ele mesmo explanava, ele explicava o que era aquele texto. Mas também era comum que em algumas vezes, né, fosse escolhido dentre os homens que estavam ali, precisava esse homem ter de 30 para mais, né, de idade, ele podia escolher qualquer pessoa para explanar aquela palavra. E Jesus, como todo bom judeu, já um homem com mais de 30 anos, ele estava nesse dia na sinagoga, quando o chefe da sinagoga pega lá um dos pergaminhos, e Jesus se levanta para ir explanar o que ele estava lendo. Agora, gente, a sinagoga na época de Jesus não era como hoje. Hoje eu estou aqui, eu olho aqui para frente, eu vejo a Josi sentada ali, a mãe do Betinho, eu olho aqui, vejo a Luísa, a pastora Rô, as mulheres sentadas aqui na frente, algumas sentadas aí na segunda, terceira fileira. Mas na época de Jesus não tinha nada disso não. A sinagoga, a parte principal, o salão principal, era para os homens. As mulheres, elas ficavam na parte de fora da sinagoga. Tinha lá uma salinha pequenininha, sabe, um lugar assim, e não tinha microfone, não tinha nada. Então o pregador, ele ficava ali pregando, e muitas vezes as mulheres estavam lá atrás e elas queriam ouvir, e às vezes não conseguiam ouvir. Então o que elas faziam? Uma perguntava para a outra: o que ele falou? O que ele falou? Qual foi o texto? E não sei o quê. E às vezes até tinha que ir alguém lá e falar para as irmãzinhas: fica quieta, fala mais baixo. Você entendeu? Por isso que você vai ler em alguns textos da Bíblia, lá no Novo Testamento, Paulo fala disso, né? Que é melhor que as mulheres fiquem caladas. Isso não quer dizer que a mulher não pode falar. Acontece que às vezes elas queriam ouvir melhor e não podia, porque aquela parte central ali
da sinagoga era para os homens. Eles tinham um lugar para sentar, eles entravam e elas ficavam lá fora. Era praticamente proibido que uma mulher entrasse naquele ambiente. Elas tinham que se manter lá longe, né? Dependia de uma sinagoga para outra. Talvez algumas sinagogas não eram tão grandes, ficava mais perto, elas ouviam melhor, mas haviam lugares que era bem distante. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava lá ministrando. Ele leu o texto da palavra e ele começou a pregar. Ele começou a explicar o que ele estava lendo. E aí o que aconteceu? De repente ele olha e ele vê lá fora, distante, ele viu que tinha uma mulher que estava encurvada. Ele percebeu que aquela mulher, ela tinha um problema. E a Bíblia diz, né, você vê aqui que o apóstolo Lucas, ele fala o seguinte: ela possuía há 18 anos um espírito de enfermidade. Então aquela mulher não era só uma mulher enferma, não era só uma mulher que tinha um problema, né, ali na parte ortopédica do corpo dela, tinha a coluna encurvada. Aquela mulher, ela era possessa por demônios. Era um espírito maligno que havia na vida daquela mulher. Então quando Jesus ele olha para aquela mulher, ele se conecta com ela. Por isso que é muito importante, por isso que nós frisamos bastante essa questão de você estar na casa do Senhor, você estar na igreja, você vir a este lugar. Porque quando você decide, num domingo pela manhã, acordar cedo, sabe, hoje estou me levantando porque eu vou à casa do Senhor, você já está entrando no segundo processo da conexão, que é o servir. Porque a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que eu venho para a casa do Senhor para servir a Ele, para entregar a Ele a minha gratidão, o meu louvor, né, a minha adoração. Primeiro eu vou servir, depois eu avanço. E quando que eu avanço? Eu avanço quando a palavra dele entra no meu coração, quando eu entendo, quando eu espero pela ação dele, e Deus ele vai agir de formas maravilhosas. Então imagine essa mulher, naquele dia, Jesus está aqui, ela está lá longe, mas o olhar de Jesus chegou nela. E quando Jesus olha aquilo, né, isso eu acho fantástico em Jesus, que Ele nos enxerga, onde ninguém nos vê, onde ninguém nos valoriza, onde ninguém está dando importância para nós, porque existem situações que são nossas, são particulares. Tem coisa que você não conta para os outros. Se a pastora Ana não vem aqui na frente e conta essa história da coxa do frango repartida em duas, nós não vamos saber, porque ela nunca chegou aqui com cara de tristeza. Pelo contrário, eu sempre falo que a Ana é minha discípula com a alma mais livre. A Ana pula aqui em cima, a Ana joga o cabelo para lá, o cabelo para cá, ela faz festa e não sei o quê, né? Às vezes o Rodrigo até olha sério para ela assim, né? Porque o pastor Rodrigo já é mais comedido. Quero ver com as crianças depois, né? Rolando no chão. Estou até vendo, que muda tudo, não muda? Quem é pai e mãe aí? Né? Não sei o que, mas daí você fica lá. Mas eu ainda vou ver essa cena. Olha só, então existem momentos na nossa vida que ninguém está vendo, ou existem situações na nossa vida que as pessoas vêm e já apontam para nós dizendo: isso aí não vai mudar. Ah, essa aí, ó, endividado, a pessoa cheia de problema, pode até ser que pague a dívida, mas não vai mudar. Ah, essa pessoa aí com problema no casamento, no relacionamento, e pode até ser que o casamento continue, mas não vai ser bom. Porque esse é o julgamento que as pessoas fazem a nosso respeito, e muitas vezes esse é o julgamento que eu e você fazemos sobre nós mesmos. Parece que nada muda, não vai mudar e não sei o quê. Então eu fico imaginando a situação daquela mulher, andar encurvada, porque ela não podia, ela tinha um problema ali na coluna, que
Lucas definiu, ele teve uma visão como médico que aquilo não era um problema só do organismo dela, era um problema espiritual. E existem coisas que são problemas espirituais. Eu estava conversando sobre isso aqui na reunião das mulheres com a doutora Elisa, né, Elisa? A gente estava falando de situações que a gente sabe que é um problema físico e aquilo que é um problema espiritual, né? Quantas enfermidades surgem na vida de pessoas que os médicos falam, não tem nada, isso aqui só pode ser psicológico. E o que é um problema psicológico? É um problema espiritual. Então é aquela pessoa que ela se entrega a uma situação e não consegue se ver livre. Então imagina essa mulher como mulher, tendo que andar encurvada, olhando para o chão, sendo apontada pelas pessoas. A Bíblia não dá detalhes, né? Talvez a família tivesse vergonha de andar com ela, né? Sei lá se ela tinha marido, tinha filhos. Você sabe que isso são coisas que às vezes atraem um olhar assim, sabe, de desdém das pessoas, por conta da pessoa ser assim. Mas o mais interessante é que Jesus, ele olha para essa mulher. E quando ele viu, ele olha para ela, gente, ele está aqui, cheio de homem, ela está lá no espaço dela. Jesus, ele olha para ela e ele faz a ela um pedido. Ele olha para ela e fala assim, ei, vem para frente. E aí ele chama ela para frente e fala assim, mulher, você está livre da tua enfermidade. Sabe quando às vezes você chama alguém, você fala assim, ei, você, a pessoa olha para trás assim, sou eu. Às vezes só tem ela lá de vermelho, fala, você de vermelho. E ela fica assim, procurando mais alguém, né, que surge alguém de vermelho. Não acredita que é com ela? Eu imagino que para essa mulher foi uma surpresa. Como também imagino que haviam outras mulheres ali com problemas, com dificuldades. Mas quando Deus ele aponta para você, quando ele determina algo para você, a gente sente que é. Sim ou não? Sim ou não? Tem coisa que nem às vezes você vem para a igreja, poxa, essa palavra ela foi toda para mim, não é assim? Parece que eu mesma, quando eu fui para a igreja, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu estava lá atrás, eu fiquei lá no fundo assim, né? Porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava numa igreja evangélica. Eu tinha pavor de crente, pavor. E aí eu estava lá e tal, minha tia me levou, e daí subiu aquele pastor lá no altar, já me chamou a atenção, porque ele subiu com uma camisa, eu olhei assim, aquela camisa tão bonita, sabe, branca, bem passadinha, e com uma gravata, e aquele homem subiu, e ele começou a falar, eu observo muito o português das pessoas, as crianças sabem disso, né? Os teens, eu vivo corrigindo eles. Esse final de semana o Pedro e o Gustavo ficaram lá em casa, e aí o Gustavo falou para mim, apóstola, quando você pede para eu falar, sabe por que eu choro? Não foi, Pedro? Ele falou, é porque uma vez eu fui falar, eu falei errado, você me corrigiu, eu fiquei com medo. Falei, meu amor, não fica com medo, eu te corrigi porque você vai ser um doutor, você vai ser, né, alguém importante, é importante que você fale bem. E quando eu cheguei na igreja, gente, eu tinha 16 anos de idade, mas eu sempre me policiei por essa questão do português, né? E aí, aquele homem, sabe, ele começou a falar, e eu olhei a aparência dele, de camisa, de gravata, falando bonito, eu falei, esse homem deve ser advogado. Juro, pensei que o pastor era advogado. Fui saber depois que a profissão dele era mestre de obras. Pedreiro, para você ter uma ideia. E ele começou a pregar uma palavra. O que ele leu? Não sei, não me lembro. Eu só sei que quando ele começou a falar, ele começou a dar o exemplo de como Deus agia na vida das pessoas e o tipo de dificuldades que as pessoas tinham. Ele começou a contar a minha história. Ele começou a falar e eu comecei a ficar vermelho, comecei a pegar fogo, meu rosto assim. Eu cutuquei a minha tia, eu falei, quem mandou você contar minha história para o pastor? E minha tia, mas eu não contei nada.
Eu estou aqui, ó, cheguei junto com você, nem converso direito com o pastor. Não, mas ele está contando a minha vida, ele está falando a minha história. Mas na realidade não era, é porque aquela palavra, aquele dia, o Espírito Santo me achou ali. Eu precisava daquilo. Eu estava lá no fundo, gente, a igreja lotada, era um culto de libertação. Quando o pastor começou a orar no final, era só demônio que caía. E caía um aqui, caía outro ali, eu olhando aquilo caindo e tal. Meu pai olhou para mim e falou, liga não, isso é tudo fajutice, o pastor dá R$10 para cada um. Juro, meu pai falou isso para mim, ele dá R$10 para cada um cair. Eu fiquei olhando assim, 10, 20, nossa, gastou dinheiro. E tal, então eu pensei, nossa, a pessoa vai cair. Só que daí eu olhei e vi uma menina da minha escola, que eu já falei, caramba, amanhã ela vai contar para todo mundo da escola que eu vim aqui. Aí eu vi uma menina da minha escola, que também estava com tanta vergonha quanto eu, lá no fundo da igreja. A menina caiu endemoniada. Quando ela caiu, eu falei, não, essa aí não ganhou R$10 não. Isso aí é de verdade. E foi muito legal, porque aquilo me chamou a atenção, de verdade, gente. Na outra sexta-feira eu quis voltar, porque eles entrevistavam o demônio. Demônio, qual o seu nome? Tranca a rua. E eu, olha, o demônio tem nome. E eu ficava lá em cima, eu achava aquilo fantástico, a autoridade de Deus, né? Mas isso foi comigo, tá? E aí a Bíblia diz que Jesus chama aquela mulher. E quando ele chama essa mulher, e aí que eu quero, né, que você preste muita atenção. Às vezes nós queremos as conexões, nós queremos, né, ai que lindo, servir e avançar, mas nós não queremos sair do nosso lugar, da nossa posição, nos expor, nos pedir ajuda, deixar aparecer uma necessidade. Ninguém vai ajudar ninguém vai fazer nada. É claro que Deus pode revelar, pode, mas existem coisas que a gente precisa falar. Quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu já contei isso também, tinha uma moça que ia na igreja toda quarta e sexta, ela só não ia no domingo, e ela chegava lá assim encurvada, com a mão aqui no estômago, e eu conhecia ela, era uma amiga da minha mãe de muitos anos. Aí eu fui lá, abracei, falei, oi, tudo bem? Falei, posso orar por você? Tem alguma necessidade? Porque ela estava assim, transparecendo dor. Aí ela enfiava a mão na bolsa, tirava uma foto da família, eu quero que você ore pela minha família. Eu orava pela família. No outro culto ela estava lá de novo, com aquele semblante de dor encurvada. E eu falei, filha, está acontecendo alguma coisa com você? Posso orar? Não, está tudo bem comigo, eu quero que você ore pela minha família. E tirava as fotos e me dava para que eu pudesse orar, e eu orava pela família. E assim ela foi fazendo, até um dia que ela sumiu do culto. Não vi mais. E aí eu passei um dia em frente à casa dela, a mãe dela estava na janela, eu falei, oi, tudo bem? Cadê a fulana? Não vi mais, ela estava indo na igreja já faz umas semanas. Ela falou assim, minha filha morreu. Eu, como assim morreu? Ela falou assim, ela tinha um câncer no estômago, não quis fazer tratamento, ninguém sabia, porque ela não contava para ninguém, morreu. Então, gente, se ela tivesse compartilhado aquilo comigo, né? Quem sabe? Eu creio que Deus tem poder para curar, porque Deus cura. A gente sabe disso. Temos o testemunho da pastora Sol, que foi curada de câncer. Temos tantos outros testemunhos aqui na igreja, de pessoas que foram libertas. Tem uma discípula minha, que ela estava com mioma, né? Aquele problema que dá no útero. Ela tinha um mioma terrível, e ela foi fazer os exames, e estava lá, o médico até falou, olha, o mioma tem esse tamanho, assim, assado, vamos marcar a cirurgia, vamos fazer. E ela falou, tudo bem, se Deus quer que eu passe por uma cirurgia, ótimo, só que eu vou pedir uma oração na igreja. E ela veio, pediu oração, eu orei por ela. Ela falou assim, apóstolo, olha, se Deus tiver a cirurgia, eu estou preparada. Mas se Deus quiser me curar, aí o testemunho vai ser maior. E aí quando ela voltou para a consulta, ela perguntou para o médico, né? Falou assim, doutor, o senhor já vai marcar a cirurgia? Ele falou, vou, vai ser dia tal. Mas antes de o senhor fazer a cirurgia, eu posso fazer um outro exame? Né? Uma ultrassonografia, não sei o que. Ele falou, mas para quê?
Não, eu só queria fazer mais uma antes da cirurgia, pode ser? Ele pode. Quando ela fez o exame, gente, o mioma tinha desaparecido. Eu não entendo muito bem essas coisas de exames, né, de raio-x, mas tem exame, você já viu, já deve ter visto em ultrassonografia, em exame de raio-x, que você pega aquela chapa, né, e tem umas coisas escritas, e geralmente tem o nome da gente lá, né, já para identificar. E quando ela pegou o exame, tinha o nome dela na parte de baixo, onde era para estar escrito, mas no meio da radiografia, inexplicavelmente estava escrito Jesus. Jesus. Quando ela pegou e o médico falou, cadê o mioma? Ela falou, não sei, mas Jesus está aí, ó. E gente, ela não precisou fazer a cirurgia. Olha o que Deus é capaz de fazer. Então eu vejo aqui uma mulher que quando Jesus fala, ele observou, né, o versículo 12, está lá, ao observá-la, Jesus pediu que ela viesse à frente, e antes dela começar a vir, ele falou assim, mulher, você está livre da tua enfermidade. Ali começou um outro processo, era o processo de coragem, para romper com, sabe, os paradigmas, romper com o que era costume, romper com a religiosidade. Peraí, mulher não pode entrar. Peraí, mulher tem que ficar no lugar dela. Como é que pode, se Jesus chegar aí, já começa? Gente, por isso que eu amo Jesus. Eu amo Jesus, porque Jesus, ele veio para quebrar com religiosidade mesmo. Ele fazia um negócio que ninguém esperava. Ele conversava com a prostituta, ele chegava perto dos leprosos, ele curava no sábado, ele fazia de tudo, né? Para quem teve que cuidar de uma equipe que só deu trabalho para ele, porque aqueles 12 não eram fáceis, não é verdade? Para quem cuidou de uma multidão, para quem teve que fugir da cidade onde ele nasceu, porque queriam matar ele. Então ele era um cara fantástico, ele, sabe, literalmente assim, de um sentimento, de uma alma livre, um homem que tinha assim, controle sobre as emoções dele. Então quando ele chama essa mulher, ela tinha que romper com a religiosidade e determinar no coração dela, eu quero me conectar com aquele homem, eu tenho que chegar perto dele, eu vou obedecer, eu não quero saber se vão falar, se não vão, se vão me proibir de entrar. Mas quando você está debaixo da autoridade de Jesus, ninguém vai impedir você de caminhar em direção ao teu milagre. Ninguém. Não tem explicação. Porque, gente, os judeus, eles são extremamente sistemáticos, didáticos. O dia que você for a Israel comigo, você vai ver os judeus ortodoxos, que é aquele pessoal que usa o cabelinho assim, sabe? Aquele cabelinho, eles só usam roupa preta e branca. É a calça preta, a camisa branca, o paletó preto, o chapéu preto e tal. Os ortodoxos são assim, né? E aí eu vou contar uma historinha da pastora Fátima para vocês. Aí a amiga chegou lá em Israel, primeira vez ela não falou nada. Acho que numa terceira viagem que nós fomos a Israel, um dia o nosso ônibus parou bem em frente a uma sinagoga e começou a sair aquele monte de homem, tudo de preto. Aí do nada, a pastora Fátima olhou e falou, amiga, eu falei, o quê? Ai, dá uma tristeza olhar esse povo só de preto. Podia pôr uma roupinha colorida. E ela toda com macacão que não tinha todas as coisas da vida ali, né? Enfim, mas eles são extremamente metódicos, eles não quebram protocolos de forma alguma, eles seguem ali à risca. Imagina Jesus, nesse tempo, nessa época, no meio da sinagoga, no sabadão, todo mundo olhando para ele, e ele chama uma mulher. O que podia acontecer? Os homens que estavam ali não falaram nada, porque a Bíblia não diz que eles falaram alguma coisa. Mas eu acredito que quando ele chamou a mulher, todo mundo, olhou para trás. Quem é? Mas ele diz, mulher, você está livre da tua enfermidade. E quando essa mulher
decide ir até Jesus, ela não estava ereta. Ela não estava assim, curou, agora ela saiu correndo, como muitos casos de cura a gente vê acontecendo, né? O paralítico na porta do templo, que Pedro e João oram, ele dá um salto e entra já pulando, glorificando a Deus. Tem pessoas que recebem a cura instantaneamente, tem outros que Jesus tem que tratar. Aquele cego lá que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho dele, e ainda falou para ele, vai se lavar. Esse aí precisava de tratamento, ele precisava ser curado lá dentro, ele precisava de algo que renovasse talvez o orgulho, a vaidade, né? A autocomiseração, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que quer chamar para ele a atenção, olha como eu sofro, olha, eu não tenho um dedinho, né? Não sei o que, mas tem todos os outros, né, Beto? Né, Beto? Eu não sabia que o Beto tem um dedinho. Esqueci, Beto. Valeu, né? Outro exemplo. Entendeu? Tantas coisas, gente. Não é porque você não tem ai, coitado de mim, ai, porque não sei o quê e tudo mais. Eu tenho familiares que moram no Japão, e um dos meus cunhados, ele falou assim, que é muito comum. O problema é que é brasileiro que faz isso, né? Brasileiro é terrível. Chega no Japão, gente, eles se permitem se acidentar nas máquinas propositalmente, perder lá uma parte do dedo, alguma coisa que seja, para receber uma indenização, e além do salário, né, que depois eles voltam a trabalhar, tem uma ajuda lá, até que grande, do governo. Olha que absurdo, a pessoa se permitir uma situação dessa, né, é demais. Irmão, não fala desses nomes aqui dentro, o sangue de Jesus tem poder. Olha só, voltando aqui à mulher encurvada, endemoniada. Quando Jesus chama essa mulher, a primeira coisa que eu vejo que é expulso da vida dela, era aquele espírito que condenava ela a uma enfermidade. Ela teve que vencer esse espírito, ela teve que tomar uma atitude, eu não estou nem aí, e ela vai, gente, eu imagino um impacto para ela. Talvez ela nunca teve a oportunidade de entrar naquela sinagoga, talvez nenhum homem tenha visto, observado uma situação como essa, e ela atravessa aquele salão. Jesus estava lá no púlpito, Jesus estava lá no altar, ela atravessa aquele salão, ainda encurvada, e eu imagino que nessa hora tem aquelas línguas de trapa lá, tá vendo? Ele falou, mas tá torta ainda, tá torta. É aquelas pessoas que olham, ó, não vai mudar de vida não, e agora diz que tá crente, né? Porque é engraçado o pessoal falar, tá crente, parece que tá falando, tá com dengue, não é? Tá crente, parece que ganhou uma doença, né? Não é tá crente, eu sou crente, né? Não é eu sou. E aí eu imagino as pessoas criticando, e o que é isso? Que atrevimento é esse? Entrar aqui, ela ainda está encurvada. Ele falou, mulher, você está livre da tua enfermidade, eu não estou vendo nada. Mas a primeira enfermidade que Jesus curou nela, era a enfermidade da alma. E nós precisamos nos dispor a isso, gente. Sabe, realmente reconhecer em nós que tem problemas na nossa alma, que tem situações que você precisa falar com o seu líder, com o seu discipulador. Essa semana eu conversei com o meu líder, liguei para ele, mandei um recadinho para ele. Eu não ligo, né, porque ele é um homem extremamente ocupado. Eu mando um recado, se ele puder me atender, ele responde, daí a gente fala. Eu mandei uma mensagem, falei algumas coisas. Ele, eu estava com saudade de falar com você, faz tempo que você não me manda uma mensagem. Aí eu falei com ele, apóstolo, preciso compartilhar uma coisa. E eu compartilhei com ele uma situação que estava na minha alma, estava me roubando a paz, sabe, atrapalhando a minha vida. E gente, tudo que me desconecta de Deus, eu lanço fora. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Se aquilo me rouba a paz, eu lanço fora.
eu entrego para Deus, eu não vou ficar distraída com aquilo, porque eu quero servir, eu quero avançar. Eu quero chegar no nível que Deus tem para mim. Eu quero conquistar. Eu tenho um dever, gente. Quando eu venho para esse altar, eu tenho um compromisso com vocês. Eu não posso vir para esse altar e pregar, e falar, e mandar fazer algo que eu não vivo. Então eu liguei para o meu discipulador. Olha, apóstolo, é isso, é assado, é desse tamanho, é dessa altura e dessa cor. Ele ora por mim. Libera uma palavra sobre a minha vida. E sabe quando a atmosfera muda, gente? Sabe quando o ambiente muda? O que estava travado destrava. Literalmente destravou. É uma coisa assim tão intensa. Porque precisa disso. Eu senti que o Espírito Santo me falou: vem para frente. E eu não queria incomodar meu líder com aquilo, que eu estava pensando assim: não, vou falar para ele isso aqui, nossa, isso aqui é uma coisa tão, tão simples, mas naquele momento não era simples para mim. Aquilo na minha alma estava fazendo mal. Então eu imagino que essa mulher, quando Lucas olha para ela e fala, é um espírito de enfermidade, ele percebe que não era um problema nos ossos, era um problema na alma. O evangelista, o apóstolo de Jesus, Lucas, percebe isso. Amém? E aí o que acontece? Quando Jesus chama ela e fala, você está livre da tua enfermidade, ela começa a dar os passos de uma mulher liberta. Primeiro, gente, tem que passar por libertação. Vou repetir. Tem que passar por libertação. Libertação de demônios. Libertação de espíritos malignos que oprimem, sabe, que travam a sua vida. E eu vou falar uma coisa muito séria para você, viu? Deus não deixa nada encoberto. Não deixa. Você pode enganar aqui, você pode fingir ali, não sei o quê, mas Deus, Ele traz a evidência. Quando aquela mulher é chamada por Jesus, e ela começa a caminhar, ela entra e vai em direção ao altar. Veja que Jesus poderia ter saído do lugar onde ele estava e ter ido lá. Ia ser ruim? Ia, porque também os homens não podiam ficar lá no meio das mulheres. Não é autorizado isso, entendeu? Tanto que em Israel, gente, você não vê, assim, mais em Tel Aviv, que já é uma capital, né, mais avançada, os jovens e tal, eles se conversam, eles brincam e tal, mas você não vê homem agarrando mulher na rua, não. E os árabes, muito menos. Por isso que as mulheres andam com aquelas roupas cobertas assim, tudo mais. Mas elas são extremamente bonitas, cuidadas, cabelo bonito, joia, não é, pastora Rô? Pastora Rô, que tem algumas clientes dela que são árabes, ela sabe, a hora que elas tiram aquilo ali, gente, cabelo bonito, cheio de joia, né? Um negócio bacana. Mas elas se guardam, porque há um pudor entre eles. Você vai em Israel, e é muito comum nos hotéis, não sei se o pastor Anderson viu isso, mas na recepção do hotel, geralmente tem aqueles lounges gigantescos, várias poltronas, mesas e tal, e é muito comum a gente ver um casal de jovens judeus se conversando no hotel. Eles não marcam na baladinha, no escuro da esquina, nós vamos ali na moita, ninguém está vendo, não é assim não. Não é assim não. Eles combinam, né? O rapaz está interessado na moça, ela está interessada neles, eles marcam um encontro, e é bonitinho que eles se encontram lá na porta do hotel, entram, não é assim, oi querido, já vai pegando na mão, abraça, não, entra assim os dois, um do lado do outro, senta um aqui, outro ali, e ficam conversando, e a gente passa assim, né, fica olhando, e eles lá, né, não dá para entender que eles ficam falando em hebraico, né? Mas eles ficam se conversando de que comunidade você é, qual é a sua família e tal. Eles ficam falando sobre as coisas de Deus. E a intimidade mesmo é para o casamento.
entendeu? Não é aquelas agarrações. Então, há um respeito muito grande dos homens pelas mulheres. Tanto que um dia eu fui num lugar, numa loja, e aí, eles não fazem isso, mas tinha um árabe lá esquisito. O árabe veio falar comigo e pôs a mão em mim. E pôs a mão no meu braço, né? Tipo assim, não sei o quê, você gostou disso aqui? Pôs a mão em mim. Eu olhei assim, eu falei, eita, não gostei disso não. E daqui a pouco ele veio falar, ele foi pôr a mão de novo, eu saí. Falei, põe a mão em mim não. Tá achando o quê? Sou brasileira. Né? Não pode pôr a mão em mim não, porque eu sei que não é um hábito. E o pôr a mão é desrespeito. Falei, não vem para cima de mim não. Não deixei pôr a mão em mim. Entendeu? Então Jesus, ele poderia ter ido até aquela mulher. Ou ele poderia ter ido até a porta da sinagoga, olhar para ela, né, se dirigir, mas ele continuou no altar. Então, aprenda uma coisa: você precisa de uma bênção, você precisa de uma vitória, você quer se conectar a Deus? Então é aqui, é no altar. Tem que vir, tem que se aproximar, tem que, apresentar diante do Senhor o seu louvor, a sua adoração, a sua oferta, tem que pedir uma oração. Tem que ser honesto. Fica guardando lá, ruminando dentro de você, mágoa, põe para fora. Às vezes a pastora Fátima é muito minha amiga. A gente anda sempre junto. Às vezes eu chego perto dela, ela, amiga, põe a mão na minha cabeça que o demônio está aqui. Não é, amiga? Ela fala, o demônio está aqui. O que aconteceu? Não, porque eu estou nervosa, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E eu oro por ela. Tá certo. Tem horas, gente, que tem hora que não dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade de pegar um cabo de vassoura e resolver o problema. Não é verdade? Tem hora que a gente quer falar, quer agir, e não é assim. Então, libertação. Aquela mulher entra. Apóstola, como que você sabe que ela entrou encurvada? A resposta está aqui no versículo 13. Né? Ele chama, fala, você está livre da tua enfermidade. Em seguida, quer dizer, depois que ela entrou, ele impôs as mãos sobre ela, versículo 13, e naquele mesmo instante ela se endireitou. Então a cura física, o tratamento completo, ele veio depois que ela foi até o altar, que ela se conectou. Gente, não fique no raso. Mergulhe em águas profundas. Serve ao Senhor. Se aproxima do altar. Se envolva com as coisas do reino. Não abre mão daquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Cumpre o seu papel dentro do reino do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida que você não imagina. Nós começamos aqui a reunião das mulheres, o Feminina. Eu preguei no primeiro dia. Agora são as minhas ajudantes ali que estão dando o testemunho dela cada semana. É incrível ver o que Deus faz na vida delas, o que Deus fez. Eu me lembro quem era a pastora Fátima quando chegou na igreja, quem era a Luísa. E vocês vão ver o testemunho da Luísa, que fortíssimo que é. Pastora Rô contou o testemunho dela. A Rô vinha na igreja escondida do marido. O culto que a Rosângela vinha assistir era do meio-dia. Na sexta-feira, libertação. A gente tinha um culto ao meio-dia, Luiz. Sexta-feira, a gente tinha um grupo grande de obreiros, né? E os nossos obreiros eram uns caras, era bombeiro, militar, lembra? Nessa época Deus mandou uns caras, porque precisava ser, porque quando orava, gente, caía tanto demônio que eu falava para eles, ninguém põe a mão, segura não. Porque não dava para segurar, de tanto demônio que caía. A Rô lembra disso. Você caiu, né, Rô? Olha lá. Rolava no chão, eu não lembro disso, mas... tinha uns demônios, tinha um lá que parecia uma cobra. Lembra, Ana? Uma mulher que saiu, não era um homem, né? Teve gente, um cara que ele ficou tão endemoniado,
que os obreiros, veio um segurou num braço de um lado, o outro segurou do outro, não sei como o cara deu uma pirueta assim para trás, que ele escapou dos obreiros, os obreiros ficaram olhando assim, o cara estava aqui atrás, falei, é ninja, demônio ninja, né? Então, às vezes, é essa libertação. Tem demônio que não manifesta. Eu mesma acredito que eu era extremamente endemoniada. Nunca caí endemoniada, para ninguém falar que eu estava ganhando R$10. Nunca caí endemoniada. Mas eu fui liberta. Hã? Esquecer de pagar você, né, Rô? Não, mas aí eu já era pastora, eu não pagava não. Entendeu, gente? Existem libertações, a gente precisa disso. Passar por esse processo. A gente vê então que quando ela chega, depois que a cura foi aqui dentro, depois que ela foi liberta daquele demônio que causava aquela opressão na vida dela, Jesus então endireita o corpo dela. Existe um processo para conexão. É muito bonito a gente falar, eu ando da conexão, né? Você vira, ai que lindo, né? Não é só isso, gente. Isso é um decreto, é uma palavra que vai se cumprir na nossa história. A gente precisa se conectar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, entendeu? Voltar à essência. Como foi que você chegou na igreja? Como era a sua dedicação às coisas do Senhor? Não conversa, por favor. Como era a sua vida com Deus? O seu desejo? Meu Deus, tem gente que chega para mim e fala assim, apóstola, por que o culto é só quarta e domingo? Tinha que ser de segunda a segunda. Lá no começo, hoje para vir no domingo, a gente tem que orar, pedir ao Espírito Santo, Senhor, manda um anjo do cutucão. Não, Senhor, manda um anjo que transporte ele para cá, né? Às vezes é assim. Então, sabe, a gente não pode deixar morrer esse primeiro amor, essa essência do que Deus faz na tua vida, de como era, como é. Gente, eu me converti aos 16 anos de idade. Eu sou apaixonada por Jesus, da mesma forma. Mais intensa, com mais maturidade, com mais responsabilidade. Mas eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Então, quanto mais eu me conecto ao Senhor, quanto mais do Espírito Santo eu tenho na minha vida, mais conquistas eu tenho. Né? Eu estou expondo aqui para vocês, né? Não vai para, nossa, apóstola, teve que pedir uma oração para o apóstolo. Ai, meu Deus, gente, eu como arroz, não como arroz. Eu como pão, eu como comida, né? Outras coisas assim. Eu tenho sono. Eu fico irritada quando eu estou com fome. Eu sou normal, como todo mundo. Mas eu sou uma mulher... Está rindo de quê, Solange? Solange, eu vim ajudar ela aqui a fazer uns brigadeiros, né? Teve uma hora que eu estava cansada, não sei o que eu fiz. Aí ela olhou para mim, para com tudo isso aí, vai embora. Já venceu. Que já venceu. A gente se irrita. Eu sou normal, como todo mundo. Mas com uma diferença. Eu sou uma mulher movida pelo Espírito Santo. E eu não me permito me desconectar da presença do Senhor. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar o Senhor. Então põe isso na tua vida. Olha só, por que eu falei que essa história, ela casa direitinho com o testemunho da pastora Ana? Porque é interessante, eu não falei para vocês que quando ela me ligou, posso fazer uma chamada de vídeo? Eu pensei primeiro no neném, ai meu Deus, já está o neném lá. Mas não, era o carro. Era a situação do carro. E aí, depois que ela foi falando, aí ela falou, mas o juiz aprovou isso aqui. Eu falei, Ana, olha o que Deus faz. Como que vai chegar um neném na tua vida sem um carro? Vocês já pensaram nisso, gente? Quem é pai aí sabe que às vezes você tem que sair de madrugada, criança passa mal, e aí, como que vai fazer sem um carro? Né? Para ir para um lugar, para o outro. Ela e o Rodrigo às vezes vêm para o culto, começa a chover, tudo bem, são os dois, mas se você está com um bebê,
Como que vai fazer, né? Aí já tem um argumento, mas eu sei que não vai ser assim. Eu imagino que essa criança vai ter até um cantinho ali com um colchãozinho para dormir no altar. Conhecendo a Ana e o Rodrigo como eu conheço, eu sei que vai ser assim, né? Vai estar ali, vai ser uma bênção. Então, gente, Deus, Ele prepara antes. Quando Jesus fala, mulher, você está curada da tua enfermidade, Ele expulsou o demônio primeiro. Não adiantava endireitar a coluna dela e continuar endemoniada. Não adianta. Deus precisa, começar no processo certo, do início. Então Deus está começando algo novo na tua vida hoje. Aquela situação que você está apresentando, mas não sei o que, porque o meu emprego, porque não sei. Deus está precisando curar algo aí dentro de você. Preparar você. Que demônio é esse que está te impedindo de receber algo do Senhor? Apóstola, mas como assim? Eu já sou batizado nas águas. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, toma cuidado. Toma cuidado. De novo, toma cuidado. Gente, toma cuidado. Toma cuidado. Você pode tomar santa ceia, você pode ler Bíblias, pode fazer um monte de coisa, achar que você está conectado em Deus e não está. Tem alguma coisa te impedindo, mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui liberto desse mal. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então fique em pé, porque eu quero orar por você. Fique em pé e endireita essas costas. Fique em pé, endireita aí a sua postura, né, Luiz? Olha o Luiz, olha o Jackson Antunes aqui, ó. Amém? Endireita a sua postura, se conecta no Senhor, amém? Feche os seus olhos, liga o seu pensamento em Deus agora. Hoje o Senhor te encontrou nessa sinagoga. Hoje o Senhor te encontrou neste ambiente. E hoje o Senhor está falando, vem para frente. Vem, sai do seu lugar, vem para frente. Hoje eu quero abençoar você. Hoje eu quero te libertar dessa enfermidade. Onde está essa enfermidade? Está no teu corpo? Está no teu coração? Está na tua mente? Aonde está essa enfermidade? Aonde está o problema? Porque você pode hoje usar esse problema como muleta, né? Eu tenho esse problema aqui, não vou fazer, né? Eu tô assim, tô assado, não vou. Tô com esse problema, Deus esqueceu de mim. Gente, eu subi no altar, comecei a pregar a palavra de Deus, e lá no fundo da igreja, meu marido estava passando com as malas, indo embora de casa, e eu lá no altar pregando. Na hora que eu comecei a orar pelas pessoas, eu chorava, as pessoas ali chorando, achando até que eu estava chorando por causa dos problemas dela, eu estava chorando por causa do meu, mas eu não deixei de orar por elas, e pessoas foram curadas, libertas, salvas, né? E o Senhor cuidou de mim, Deus me abençoou, Deus me tratou, Deus não deixou que aquela enfermidade, aquela doença, né, dominasse a minha vida. Ele me chamou para o altar e eu fui para o altar, e lá no altar o Senhor me endireitou, Ele curou tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que me deixava para baixo. E é por isso que eu sirvo ao Senhor, e é por isso que eu ouço a voz do Espírito Santo. Então quando Deus me usar para falar algo com você, seja diretamente com você, ou seja através de uma ministração aqui nesse altar, recebe isso do Senhor. Deus, por que hoje o Senhor usou a apóstola para falar aquilo? Essa palavra tinha que ser para o fulano. Pena que o fulano não está aqui não, querido. Tinha que ser para você. Era para você, por isso que você está aqui. É para nós. Eu fiquei meditando nessa palavra ontem, durante todo o dia, à noite, quando eu fui dormir, na madrugada, quando eu acordei. E eu falei, Deus, eu quero
avançar. Eu quero sair do meu lugar, aonde eu não estou te ouvindo direito, para ir até o altar, aonde o Senhor vai falar comigo e vai curar a minha enfermidade. Então sai do lugar aonde você não ouve Deus e vai para o lugar aonde você vai ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nessa manhã de domingo, orar por cada uma dessas pessoas que estão aqui. O Senhor trouxe, meu Deus, famílias, o Senhor trouxe jovens, o Senhor trouxe adolescentes, crianças a esse ambiente. E eu acredito que o Senhor tem algo extraordinário para operar na vida de cada um. Meu Deus, eu sinto que nesse mês o Senhor quer nos conectar mais com a Tua presença, que o Senhor está chamando homens e mulheres soldados para fazerem parte, Senhor, deste grande exército chamado Reino de Deus. Senhor, que nós possamos nos dispor, sair do nosso comodismo, sair dos nossos achismos. Senhor, chega de autocomiseração, como eu sofro, olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz, olha que isso, que aquilo. Pai, chega disso. Agora é hora, Senhor, de assumirmos que precisamos de libertação. E diante do Teu altar, Senhor, nós vamos receber cura. Vamos, Senhor, nos endireitar, poder olhar para frente. Podemos, Senhor, através da conexão, seguir, servindo ao Senhor e avançando para o Teu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra com todas as barreiras aqui hoje e nos faz transbordar da Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. Declare.